O tema que a gente vai tratar nessa tarde não é nenhum destes santuários, mas se trata do santuário bíblico, tá bom? Quem já teve a oportunidade, de repente, de ver uma ilustração num livro bíblico ou numa enciclopédia, né? Ou até mesmo em alguns sermões que tem por aí, está um pouquinho familiarizado com essa visão do santuário bíblico, onde ali, lá no Antigo Testamento, né, antes da construção do Templo de Salomão, era uma tenda que eles armavam no meio do deserto, no meio do acampamento do povo judeu, e ali, no meio daquela tenda ali, eram realizados os ofícios dos sacerdotes, né? Então, eram realizados sacrifícios, ofertas. A gente pode assegurar que, basicamente, toda a religião do Antigo Testamento, ela girava em torno do santuário, tá certo? Então, hoje a gente vai examinar um pouquinho mais a respeito desse tema do santuário e como que ele é importante, não somente para os dias em que nós estamos vivendo, mas na sua relação com as profecias. Tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala a respeito do santuário, e aqui a gente vai ver os primeiros tópicos, que é sua origem, propósito e função, a palavra santuário, ou tabernáculo, ou templo, ou casa de Deus, ela está distribuída por quase toda a Bíblia. Se você pegar as divisões da Bíblia, né, a lei, os livros históricos, os livros de sabedoria, dos profetas evangélicos, cartas apostólicas, a literatura apocalíptica, que é Daniel e Apocalipse, em todas essas seções da Bíblia, a gente vai encontrar referências ao santuário. Então, lá na lei você tem em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos livros históricos Josué, Reis, Crônicas, Neemias, nos livros de sabedoria, Salmos, Lamentações, vai falar a respeito do santuário, do templo de Deus. Os profetas também, eles vão falar a respeito desse templo. Na literatura apocalíptica, a gente, em Daniel e Apocalipse, também vai ter referência a esse santuário. Então, esse tema, ele é tão importante que ele está distribuído em quase toda a Bíblia. Diretamente, né? Porque indiretamente, por exemplo, lá em Gênesis também a gente tem uma referência indireta ao santuário ali. Então, ele é um tema que ele perpassa toda a Bíblia. E se ele está presente em toda a Bíblia, é porque ele é importante para nós. Tá bom? Então, avançando aqui no nosso estudo, olha só. A primeira menção direta ao santuário que nós temos, ela fica lá em Êxodo, no capítulo 15 e 17. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, mas eu também coloquei aqui o texto para a gente, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, lá em Êxodo, no capítulo 15, no verso 17, que é o Cântico de Moisés, que é logo quando o povo israelita ele é liberto, né, do cativeiro egípcio, ali tem um cântico que todo o povo canta, é conhecido como o Cântico de Moisés. E nesse cântico eles vão exaltar a Deus por conta da libertação, eles vão exaltar a Deus porque livrou eles do faraó e do exército do faraó. E lá no verso 17 é dito o seguinte, que é muito interessante para a gente, olha só. Tu os introduzirás, ou seja, o seu povo, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então, essa é a primeira menção que a gente tem ao santuário. Só que uma coisa que é muito interessante que a gente percebe aqui, é que Moisés, quando ele escreve o livro do Êxodo, esse cântico, ele diz o seguinte, ó, que Deus vai estabelecer o seu povo, tá certo? No monte da sua herança. E aqui a gente imagina o quê? O povo está saindo do Egito, eles vão direto para Canaã, certo? Lá em Canaã eles vão ser estabelecidos, lá também o tabernáculo vai ser estabelecido e o povo vai acampar lá. Então a ideia, no primeiro momento, é uma ideia local. O povo sai do Egito, vai para Canaã, vai ser estabelecido lá o tabernáculo vai ser montado e o povo vai estar estabelecido no lugar da tua habitação. Só que Moisés ele está indo além da terra de Canaã. Porque ele diz aqui no verso seguinte, ó, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. Qual que é o lugar que ele aparelhou para a sua habitação? No santuário. Então, o santuário é o lugar da habitação de Deus. Só que aqui Moisés ele diz o seguinte, que esse santuário não é um santuário construído por mãos de homens, mas que as tuas mãos estabeleceram. Então aqui Moisés ele fala a respeito da libertação do povo do Egito, do seu estabelecimento agora em Canaã, ali aonde Deus preparou o lugar para eles, mas ele está indo além da localização geográfica de Canaã. Moisés ele está olhando já para o santuário celestial, aonde o povo de Deus, no final desse grande conflito, vai habitar.
E esse santuário é um santuário que foi construído, estabelecido pelas próprias mãos de Deus. Quando a gente vai no livro de Hebreus, lá no capítulo 8 e 9, Paulo ele vai trabalhar essa mesma ideia do santuário celestial, a origem do santuário como algo celestial. Olha o que ele vai dizer para a gente lá. Lá no verso 2 do capítulo 8, ele diz o seguinte, que Cristo ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Percebe? É a mesma ideia que Moisés utilizou lá em Êxodo 15, verso 17. E lá no capítulo 9, nos versos 11 e 24, Paulo ele vai trabalhar ainda mais essa ideia, dizendo o seguinte, ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, de novo, ele enfatiza que Cristo é sumo sacerdote em um santuário que não foi feito por mãos humanas, mas num santuário que foi feito pela própria mão de Deus, um santuário celestial. E no verso 24 ele complementa, ele diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando a gente vai examinar a origem do santuário, a gente vê que essa origem desse santuário que existia lá no Antigo Testamento, ao qual o povo judeu, né, o povo hebreu, realizava os seus cultos, a origem desse santuário é uma origem divina. O santuário terrestre ele é feito de acordo com o santuário celestial que já existia. Aquele que havia sido feito, aquele que foi construído pelas mãos de Deus. Então, aqui em Êxodo 15, 17, quando a gente tem essa primeira menção ao santuário, ainda que o santuário ainda não fosse construído, porque a gente vai ver lá em Êxodo 25, a construção do santuário, aqui a gente percebe que o povo de Deus já tinha essa ideia de que Deus habitava num santuário celestial. O santuário celestial é o local da morada de Deus. E é por isso que nesse Cântico de Moisés, eles enfatizam esse ponto de que existe um santuário construído pelas mãos de Deus. Depois, no Novo Testamento, Paulo ele vai trabalhar melhor essa ideia, confirmando aquilo que já havia sido estabelecido, né? Aquilo que já havia sido apresentado pelos profetas do Antigo Testamento. Portanto, a origem desse santuário é uma origem celestial, é uma origem divina, tá bom? Agora, olha só, João, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, ele também tem uma visão do santuário de Deus. E essa visão que ele tem é do santuário de Deus no céu. E olha o que ele diz lá no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Percebe? Então, aqui João, no livro de Apocalipse, ele confirma aquilo que Paulo havia dito e aquilo que Moisés já havia dito lá em Êxodo, que existe realmente um templo, um santuário celestial que está no céu. Então a gente costuma dizer o seguinte, Moisés, ele viu o modelo do santuário no céu, lá em Êxodo 25, nos versos 8 e 9. Porque Deus mostrou um modelo para Moisés para que ele pudesse construir, né, a réplica aqui na terra. Lá em Hebreus, Paulo ensinou sobre o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Então ele confirma realmente a existência de um santuário celestial, aonde Jesus está nesse momento trabalhando ali como nosso sumo sacerdote, né, como o nosso intercessor diante do Pai. E João, em Apocalipse, ele viu o santuário. Foi aberto o céu, né, abriu-se o céu e João pôde ver através de visão o santuário de Deus que está lá no céu. Então, quando a gente trabalha essa questão da origem do santuário, a gente percebe que não foi uma construção que os hebreus ou que os judeus quiseram realizar no passado. Diferente de outras civilizações, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a Grécia, ou até mesmo para Roma, até para o Egito, a gente vê a população, né, construindo um santuário para homenagear a um deus, né? Ou para que aquele deus ali habite naquele local. Mas quando a gente parte na raiz, né, bíblica da origem do santuário, esse desejo ele não vem da parte do homem. Não é algo que o homem quis fazer, mas é algo que já existia no céu e que Deus partilha então com o homem da construção desse objetivo, né, da construção desse local.